Nós vivemos num mundo dual de formas, onde a nossa mente ela vê tudo diferente e separado. E neste mundo dual e de formas, nós comparamos tudo. Comparamos os objetos para a gente adquirir, comparamos os caminhos que temos para seguir, comparamos relacionamentos, né? Comparamos pessoas e eu me comparo com o mundo. E esse exercício de comparação, ele é natural. Dentro desse exercício de comparação, ainda existe um processo de identificação, onde eu me coloco diante de um grupo que eu me identifico. E, interessantemente, o mundo me dá uma régua e eu nunca estou no valor absoluto dessa régua, no contentamento, no grau de satisfação. Eu sempre estou no valor relativo dessa régua. E eu estando dentro de um grupo onde eu me identifico, eu posso até ter um problema e posso até sentir dor diante desse problema. Mas se esse problema que eu estou tendo for um problema incomum com as pessoas que eu convivo, que estão dentro do grupo ao qual eu me identifico, o meu racional, ele consegue entender. O meu racional, ele entende que é normal ter problemas. Eu tenho um senso de adequação ali, diante dos problemas incomuns com as pessoas do grupo em que eu me identifico. O meu racional, ele entende que o chefe é chato mesmo, que as pessoas perdem trabalho, que pessoas adoecem mesmo, que relacionamentos não dão certo mesmo, que as pessoas brigam mesmo. E tá tudo bem pro nosso racional. Mas o meu emocional, nem sempre o meu emocional consegue digerir esses problemas. E aí eu entro num problema interno. E a gente vive dois tipos de problema. Nós temos dois tipos de problema. O problema real e o problema criado. O problema criado, né? Eu sinto sede, eu preciso beber água. Um problema real. Desculpa, gente, esse é o problema real. Um problema real. Eu preciso morar mais perto do trabalho. Eu procuro uma casa para alugar mais perto do meu trabalho. Eu mudo para uma casa mais perto do meu trabalho e resolvo o meu problema real. Um outro problema real. Eu tô com fome, eu tenho que comer. Eu preciso trabalhar todos os dias para sobreviver. É um problema real, né? E eu vou, trabalho, ganho meu salário e sobrevivo. E eu tenho problema criado. O que é o problema criado? O problema criado, um exemplo. Eu tenho um trabalho que eu ganho o suficiente para fazer tudo que eu gosto, para sobreviver em si, passear, comprar as roupas que eu gosto, mas eu sinto que eu quero mais. Eu sinto que não tá legal, que ainda não é isso que eu quero. Esse é um problema criado.
né? Outro problema criado. Eu tenho 3 filhos e decido, né? Cuidar dos meus filhos eu mesma. E cuidando dos meus filhos, eu me sinto presa. Eu estou presa? Não, eu não estou presa. Mas eu me sinto presa. Esse é um problema criado. Mesmo porque outra pessoa pode viver da mesma maneira, cuidando dos filhos, e se sentir abençoada, agraciada pelo mundo, pelo universo, pelo Criador, por Deus, por ela ter esse privilégio de cuidar dos próprios filhos dela mesma. Então, o mesmo problema que causa um contentamento em uma pessoa pode causar um descontentamento em outra pessoa. Depende da forma que eu vejo a situação em que eu estou vivendo. Vamos pegar um outro exemplo. No mundo, né, as pessoas hoje, elas estão vivendo uma busca, né, por tapa-buraco. Quando eu não gosto de mim mesma, ou não me acho bonita, eu tenho baixa estima, né? E com esse problema que eu tenho comigo mesma, eu tenho um buraco, um vazio interno, que eu procuro preencher no externo. Fazendo o quê? Procurando fazer com que todas as pessoas me achem bonita e me amem. Tento buscar nas outras pessoas algo que deveria vir de mim mesma, né? E as pessoas, quando conseguem, né, nessa busca, algumas pessoas para te achar bonita, para te achar interessante, isso te traz um leve contentamento, o que não resolve o problema porque não tampa o seu buraco. Isso é temporário, literalmente temporário, porque isso me dá uma elevada, mas não resolve o problema, é por pouco tempo. Porque nesse processo de comparação que eu tenho no mundo, o meu ego, ele vai me fazer comparar com uma pessoa que é mais bonita do que eu acho mais bonita do que eu, na verdade. Ou que é mais interessante do que eu, ou que é mais capacitada do que eu. Então, essa busca, né, pelo reconhecimento no externo, nada mais é que um tapa-buraco temporário que eu busco. Por quê? Porque eu não me reconheço, porque eu não me amo, porque eu não me acho bonita. E isso se torna um problema interno. E também tem outros problemas, né, que as pessoas costumam trazer para si, né, que é a respeito de convivência em família, por exemplo. Eu, com mais de 40 anos hoje, vou procurar a atenção da minha mãe, de forma que internamente eu estou esperando que a minha mãe haja comigo como ela deveria agir quando eu tinha 8 anos de idade. Isso é terrível. Por quê? Porque a minha mãe, ela não é mais mãe daquela criança de 8 anos de idade. Ela tem a vida dela, os problemas dela. E às vezes ela pode, né, até deixar escapar e
descontar em você alguma coisa, algum sentimento negativo, algum problema que ela tenha, algum estresse dela em mim. Então, eu preciso ser fonte de amor e não uma pessoa vazia, buscando amor a todo tempo, de mãe, de amigos, de companheiro. E falando de companheiro, em relacionamento, né? Por que a maioria dos relacionamentos hoje não dão certo? Porque as pessoas, elas estão tentando se completar com outra. Literalmente se completar. E às vezes a pessoa tem um buraco interno e ela quer que a outra pessoa tape esse buraco. Não, não é assim que funciona o relacionamento. O relacionamento, para dar certo, você tem que estar inteira, né? E você tem que estar naquele relacionamento porque você quer, por decisão, porque para você é um prazer estar naquele relacionamento e não uma necessidade. O relacionamento, ele tem que funcionar naturalmente. E as duas pessoas, elas precisam se encaixar, né? Porque se eu começo um relacionamento com uma pessoa e eu tenho um projeto de vida, um propósito de vida que eu quero seguir, e essa pessoa tem um projeto de vida e um propósito de vida que ela quer seguir, mas se o meu propósito bater de frente com o propósito da outra pessoa, esse relacionamento ele já começa já destinado a dar errado. Porque no princípio do relacionamento existe aquela paixão, aquela entrega maior pro sentimento. Mas com os anos, depois de uma convivência, os seus sonhos e o seu propósito, ele vai falar mais do que o amor que você sente. E você vai começar a sentir frustração no seu relacionamento. Então, o relacionamento, ele tem que existir um equilíbrio natural. Natural. Não é um equilíbrio forçado, não. Ah, o meu marido trouxe um café da manhã na cama. Nossa, então agora eu preciso levar um café na cama para ele também. Não. Não. Meu marido trouxe um café na cama para mim porque ele sentiu prazer em fazer isso. E um dia ou outro eu também vou sentir um prazer de fazer isso para ele. Não porque ele fez para mim, mas porque eu também tenho prazer de fazer isso por ele. Ou eu posso agir de outra maneira, a retribuir, mas não porque ele fez algo por mim, mas porque eu sinto necessidade. Não necessidade, não é a palavra necessidade, porque eu sinto prazer em fazer algo que faz o meu marido feliz. Existe uma diferença entre você fazer porque o outro fez, tipo, pagando, né, aquele ato. E isso não é legal, porque onde há amor, não há troca. Onde há troca, não há amor. E isso não é só em relacionamento de casal, não, gente. Isso é em todo tipo de relacionamento. Porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Aniversário. Uma pessoa me dá um presente. Eu sei o dia do aniversário dessa pessoa. E aí, chegando ao aniversário dessa pessoa, eu tô apertada, não tô podendo, mas eu me sinto na obrigação de dar à pessoa um presente porque ela me deu um presente. Não. Isso não é lealdade, isso não é amizade. Não tem amor envolvido aí. Porque onde há troca, não há amor. E se a pessoa que deu se sentiu mal porque a outra não retribuiu, também não há amor aí. Não há uma lealdade, não há verdade nesse ato, né? Porque se eu faço algo esperando algo em troca, não tem amor envolvido nesse ato, né? E vários outros problemas internos que as pessoas têm, que vão fazendo a vida da pessoa
ficar cada vez mais difícil, né? As dores dessas pessoas. E existe também a questão de uma pessoa que sofreu muito com pessoas controladoras, né? Pessoas controladoras, elas viveram uma dicotomia, né? Porque primeiro, essa pessoa foi uma pessoa passiva e controlada. E depois, quando ela chega no arquétipo da pessoa que controlava ela se torna uma pessoa controladora. Porque um controlador foi vítima de outro controlador. Uma pessoa controlada que sofre, né, com uma pessoa controladora, uma vítima de uma pessoa controladora, ela é potencialmente um controlador lá no futuro. E todo controlador foi controlado lá atrás. Eu dou aquilo que eu tenho. E o mundo hoje está lotado de pessoas cheias de dor. É todo mundo um bando de doído, sabe? E se eu tenho dor, eu causo dor. Não é isso? Eu dou o que eu tenho. Se eu tenho dor, eu causo dor. Causo dor nos meus filhos, causo dor nos meus amigos, causo dor nas pessoas que estão em volta de mim, principalmente de quem está mais perto. Então, não são vítimas, são pessoas doídas, né? Essas dores internas, né? Elas envolvem muita coisa, inclusive a saúde física, porque o nosso inconsciente, ele grava tudo que você passou e ele liga um gatilho no seu corpo em forma de dor física. Eu tenho aqui no meu consultório vários clientes que somatizam muita dor no corpo, muita dor. E quando a gente desliga esses gatilhos, a dor some, ela vai embora. Por isso, a terapia de reprocessamento, ela é tão potencialmente forte e, assim, ela é potencialmente, como que eu posso dizer? A palavra me fugiu, viu, gente? Mas funciona. Ela resolve o problema. Resolve. Porque quando eu reprocesso, eu desligo os gatilhos do inconsciente. E aquela dor que está ligada ao inconsciente, ela desaparece. E por isso, ela realmente dá um resultado favorável às pessoas que têm fibromialgia. Porque fibromialgia nada mais é do que dor emocional. Toda dor que uma pessoa que tem fibromialgia sente vem do emocional. Está ligada a um gatilho do inconsciente. E todo o resto, todos os sintomas de fibromialgia vêm por causa de gatilhos ligados ao inconsciente. E a nossa proposta, a proposta de um terapeuta TRG, né, é ajudar essas pessoas a se libertar dessas dores, a se libertar dessa dependência de outras pessoas, de terceiros. Eu não preciso de nada nem de ninguém para eu ser feliz. Quando eu digo eu não digo esse corpo e essa mente. Eu sou muito maior do que esse corpo e essa mente. Eu estou por trás desse corpo e dessa mente. Eu sou quem assiste esse corpo e essa mente. E essa mente e esse corpo, quando está cheia de dor, ela toma as rédeas da minha vida.
eu perco totalmente o controle. Quem controla são as minhas emoções. De acordo com tudo que eu vivi lá atrás, é que eu vou reagir a um momento de desconforto agora. Então, muitas vezes as pessoas passam por um momento de tensão, né? E reage de uma forma que nem ela mesma entende lá na frente. Ela olha para trás e fala assim: poxa, não precisava ter agido daquela maneira. Por que será que eu agi tão. Sabe? A própria pessoa não consegue se entender. Então, quando isso acontece, são todos os gatilhos que estão ligados no seu inconsciente de tudo que você viveu para trás, junto com a sensação que aquele momento de tensão trouxe, a emoção que aquele momento de tensão ligou em você, ela se une com todos os gatilhos da mesma emoção de uma vida inteira. E aí você reage como se fosse uma tempestade. Uma tempestade num copo d'água, literalmente. E as pessoas hoje estão vivendo uma vida doída. Doída. Chega no trabalho, tem uma pessoa lá que não dá bom dia. Poxa, não aguento mais esse trabalho. Ah, por que não aguento esse trabalho? Ah, um clima. Mas que clima? Ah, tem um colega lá que é terrível. É uma mala sem alça. Ninguém gosta daquela pessoa. Ah, ninguém gosta daquela pessoa e você tá querendo sair do trabalho, não tá aguentando mais o trabalho por causa de uma pessoa que ninguém gosta. Ah, mas não, eu não gosto de conviver com esse tipo de pessoa, não. Mas por que você não gosta de conviver? Ah, não gosto de falta de respeito. Tá, não gosta de falta de respeito. Não gosta que as pessoas não te respeitem. Mas por que você não gosta que as pessoas não te respeitam? Se você for basear a sua vida no respeito das outras pessoas para você ser feliz, você tá ferrado. Porque você não vai convencer o mundo todo a te respeitar. Não vai mesmo. A gente não consegue isso. Isso é impossível. Então, eu preciso me tratar. Porque se eu não suporto que o outro não me respeita, eu tenho um problema. Né? Esse problema, geralmente, uma pessoa que não suporta que a outra não respeita, geralmente ela passou por momentos de desrespeito lá atrás. Quando ela era mais jovem, quando ela era criança, ela passou por muitos momentos de desrespeito que gerou uma grande dor. E ela não suporta o desrespeito. Essa pessoa provavelmente tem baixa estima. E esse baixo estima vem de onde? Lá de trás. E ainda é ajudado por esse mundo que a gente tá hoje, onde você tá ligado nas redes sociais o tempo todo e o tempo todo o seu ego tá ali, lançando o seu veneno e te colocando e te impondo limites. Por quê? Porque fulano tem uma vida melhor do que a minha, porque ciclano tem um relacionamento melhor do que o meu, porque Beltrano é mais bonita do que eu, porque o outro fulano lá, ele ganha mais dinheiro do que eu. Ah, porque o outro ciclano lá, ele tem um carro melhor do que o meu. E na realidade, nós não precisamos de muita coisa para ser feliz. A felicidade não é isso que as pessoas estão buscando, estão procurando, estão, sabe, dando tudo. Felicidade não é isso. A felicidade, ela é interna. A felicidade, ela já é natural do ser humano. Ela tá ali dentro, tá dentro de nós. Só que as dores de uma vida inteira conseguem sufocar essa felicidade de forma que você não tem acesso à felicidade.
Você não precisa procurar felicidade, buscar felicidade em canto nenhum. Você precisa acessar a felicidade interna que você já tem. Porque todos os seres humanos são seres humildes, dançantes, felizes, que não precisa de muita coisa para viver, não. Nós precisamos de pouca coisa para viver. A gente precisa de alimento e a gente precisa de abrigo. Saúde, lógico, né? Primeiro, saúde, alimento e abrigo. Essas são as 3 coisas que a gente precisa para sobreviver. E para viver bem. O resto eu tenho que ver como um extra, não como uma necessidade. Porque se eu ver o resto como necessidade, eu vou ser dependente desse resto para ser feliz. Então tudo se resume em como eu vejo. Eu dou o peso e a importância para cada coisa e para cada pessoa. Né? Então, qual que é a proposta aqui? A proposta é te ajudar a acessar essa felicidade interna que você tem e excluir essa pessoa infeliz e negativa que tá aí, sufocando essa pessoa feliz, simples, humilde, dançante que você é. E que não precisa de nada e nem de ninguém, literalmente. Que vai conseguir colocar a insignificância de cada coisa em cada coisa, de cada pessoa em cada pessoa, inclusive a sua própria insignificância, porque nós também somos insignificantes. Porque a outra pessoa lá, que chegou e te elogiou e te recomendou e te fez um reconhecimento momentâneo, se você for ver direitinho, aquela pessoa, ela não acha que você é a última bolacha do pacote, não. Entendeu? Então, nós precisamos excluir essa sombra interna que a gente tem. Todos temos. E hoje se fala muito em aceitar essa sombra, mas na realidade, aceitar é só um passo. Sabe? Você aceita e fazendo um tratamento bem feito, você exclui. E você muda a sua energia interna. Muda totalmente. Você exclui toda a energia negativa interna que você tem e deixa aflorar a energia positiva que existe em você, deixando somente o que é bom. Aí sim, você pode pegar qualquer receita da lei da atração, de autoestima, de qualquer trabalho interno, qualquer receita que você pegar, você vai conseguir, depois de excluir essa sombra interna que está em você. Que a vida foi acumulando dentro de você. E esse trabalho, você não precisa nem saber como é. Você só precisa decidir em dar uma chance, uma oportunidade para você mesmo. De tentar excluir essa sombra. E acessar essa pessoa maravilhosa e feliz que você é internamente. Que a vida conseguiu fazer com que você sufocasse. Se você olhar bem, tudo que as pessoas fazem hoje está voltado para a busca dessa felicidade. E tudo que fazem para buscar felicidade não passam de táticas para ter contentamento. Porque é um contentamento temporário. Eu me considero uma pessoa que não consigo ter relacionamento. Aí aparece um relacionamento. Eu fico super feliz, fico explodindo de felicidade, de contentamento, né?
E aí, passam os dias, eu já necessito de mais. Isso já está muito natural para minha mente. A minha mente, ela tem uma necessidade de mudança constante por causa do meu ego. E aí eu vou querer mais. E aí essa pessoa vem, me pede em casamento, fala que me ama e que não consegue viver sem mim. Eu novamente explodo de felicidade. E passa um tempo, isso já ficou normal e eu quero mais. E a segunda vez que essa pessoa vem falar que me ama, já não tem mais o mesmo efeito, porque eu já experimentei esse momento. A minha mente já viu que esse momento foi natural, já se tornou natural e eu preciso de mais. E isso é infinito. Infinito. Se eu deixar o meu ego, o veneno do meu ego, tomar conta de mim, se eu não aprender a neutralizar esse veneno, o ego ele é importante. Mas eu preciso discernir onde está o veneno do ego que me faz mal, para eu neutralizar esse veneno. E para eu conseguir fazer isso, eu tenho que ter um total controle emocional. E para eu ter um total controle emocional, eu preciso excluir todo tipo de gatilho emocional que o meu inconsciente tem ligado no meu corpo. Então, essa é a proposta que eu tenho. Te ajudar a chegar nesse ponto de ter total controle emocional. E você decidindo, é só entrar em contato. Entrando em contato, eu vou provar para você que o que eu estou dizendo é real. Não é balela. Como muitas outras coisas por aí são. Já tem muitas pessoas que estão se libertando dessa sombra interna, que traz essa dependência do externo. Eu, com um problema interno, fico buscando no externo resolver esse problema. Não. O problema interno é resolvido internamente, não externamente. Mas o mais é isso. Eu espero que todos tenham entendido a mensagem que eu quis passar por aqui. Meu nome é Ângela, eu sou terapeuta TRG, sou consteladora familiar, sistêmica familiar, né? Consteladora sistêmica familiar, e faço o estudo, né, do ser consciente. Então, assim, o meu trabalho é um trabalho assim voltado para ajudar a pessoa a reprocessar e fazer o autoconhecimento do ser consciente, não de si próprio, mas do ser consciente, te preparando para ter uma vida mais plena, harmônica e te entregando a forma de ter uma verdadeira empatia para com o outro. Porque eu, com os meus problemas, com os meus erros, vou conseguir em mim ter a empatia de ver a criança por trás daquele adulto que está tendo um comportamento que eu não aprovo. Porque aquele adulto e aquele comportamento eu não gosto. Mas a criança por trás desse comportamento, essa eu consigo amar. Essa eu consigo. Então é isso, pessoal. Eu estou aqui no meu consultório. Passei um dia de trabalho bem bem agitado, mas graças a Deus finalizei o dia dando alta, ajudando pessoas e estou muito feliz com o meu dia. E fico feliz de ver quando uma pessoa atinge, sabe, a libertação total dessa sombra interna. E tô aqui para quem quiser se dar uma oportunidade e me dar uma oportunidade também de ajudar,
né? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima, se Deus quiser.